Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz um post no meu Instagram perguntando para as mãezinhas que têm filhos com malformações congênitas quais seriam suas dúvidas e eu recebi muitos comentários, estou fazendo uma série de vídeos para responder esses comentários. E um bem interessante da Renata, essa mãezinha muito especial que mandou várias perguntas, é justamente sobre o momento ideal para se realizar a palatoplastia, as diferentes abordagens cirúrgicas, por que um paciente opera o palato todo ou por que um paciente opera só com 4 anos, e para eu explicar um pouco por que tem essa diferença de tratamento quando se fala em palato, fissura do céu da boca, cirurgia de palatoplastia. Falando sobre uma fissura de palato, ou seja, uma abertura em toda a extensão do céu da boca, que a gente chama de palato, a gente tem que pensar o seguinte: existe um palato anterior, um palato duro, que é a parte óssea. Se você passar a língua no céu da boca, você vai sentir que na frente é duro porque tem um osso embaixo, e tem a parte posterior do palato, que a gente chama de palato mole, que se você olhar, abrir a boca no espelho para ver, ele é mole e se mexe quando a gente fala, ele mexe lá atrás. Então a gente tem que entender, antes de mais nada, que a gente tem esse palato duro anterior e esse palato mole posterior. E quando a gente fala em cirurgia de palato, a gente tem que pensar que existe uma cirurgia que pode ser feita só no palato duro anterior, uma cirurgia que pode ser feita só no palato mole posterior, ou uma cirurgia que pode ser feita no palato inteiro, de uma vez só. O que acontece quando a gente tem um paciente fissurado é que existem vários centros especializados de tratamento de pacientes com fissuras. Esses centros, eles têm, ao longo de muitos anos, trabalhos e estudos que avaliam a melhor forma de tratamento. E aí cada centro em seu lugar, principalmente os centros europeus, que são centros mais restritos, com controle melhor do que está sendo feito, eles publicam periodicamente qual é o seu protocolo de tratamento. E aí os centros acabam optando por seguir um ou outro protocolo diferente. Os cirurgiões dentro de um mesmo centro, às vezes, seguem protocolos diferentes. Quais seriam os principais protocolos que a gente tem de tratamento de palato? Então, a gente tem protocolos que preconizam, que se opere o lábio junto com o palato no primeiro tempo, na primeira cirurgia, ou seja, você faz o lábio e o palato mole no bebê de 3 meses, entre 3 e 6 meses na cirurgia do lábio. E aí quando a criança cresce, às vezes com 4, às vezes até com 8 anos, eu já visitei um centro que fazia a cirurgia do palato duro, da parte anterior do palato, só com 8 anos, mas em geral, quando você tem essa separação do lábio com o palato mole e o palato duro em sequência, normalmente se opera esse palato duro com 4 ou 5 anos. É errado? Não é errado, não tem protocolo melhor ou pior, cada centro apresenta seus resultados e defende os seus protocolos de acordo com a qualidade dos seus resultados de longo prazo. Então, quando você tem um protocolo estabelecido, é porque ele já foi testado, estudado e já teve seus resultados comprovados cientificamente como resultados bons. Por que eu não gosto de fazer o palato mole junto com o lábio num bebê muito pequeno? E aí é uma opinião pessoal minha, doutora Clarice Abreu, não é uma coisa de livro, é uma opinião minha, pela vivência que a gente tem. O bebê de 3 meses, ele tem as estruturas ainda muito pouco desenvolvidas. O palato mole dele também vai estar bem pequenininho, com a musculatura bem pequenininha, bem pouco desenvolvida. Isso é mais difícil a dissecção, é mais difícil a cirurgia. Eu não vejo um grande benefício funcional, porque o bebê ainda não fala, é um bebê muito novo. Não vejo benefício você fechar esse palato mole tão precocemente. Você vai estar fazendo uma cirurgia numa região muito importante, muito nobre do palato, que é a parte posterior do palato mole, num bebê muito pequeno que não vai ter tanto benefício assim daquele fechamento precoce. Outros protocolos envolvem o fechamento do lábio junto com uma parte do palato duro, na parte anterior, a parte óssea do palato duro, que é o retalho de Vomer. O que é o Vomer? O Vomer nada mais é do que a base óssea na parte inferior do septo,
nasal, o apoio ósseo desse nariz, e ele fica entre as lâminas do palato. Quando a gente fala em retalho vomeriano, a gente está fazendo então a retirada de um tecido de mucosa desse vômer para fechar o palato sem mobilizar o tecido do palato. Uma cirurgia que vai ser menos agressiva. E aí você faria esse fechamento do palato anterior, do palato duro, uma parte dele, com esse retalho do vômer, junto com a cirurgia do lábio, também em torno de 3 meses. Esse é um protocolo muito realizado em alguns países da Europa, e alguns centros aqui no Brasil também já começaram a fazer esse protocolo. Qual é a vantagem desse protocolo? É que você fecharia a parte anterior do palato duro sem mexer totalmente em tecido de palato, porque você usa esse retalho do vômer. Com isso, você já aproximaria esse palato, seria menos uma coisa para você abordar depois. Quando você for fazer a parte posterior, você não teria que mexer na parte anterior do palato, porque ela já estaria fechada. E aí você pode deter mais tempo na região posterior. Normalmente, esses protocolos eles envolvem lábio e vômer no primeiro tempo, em torno de 3 meses, e o palato mole, ou o palato posterior, que ficou faltando, entre 9 meses e 1 ano. E aí, com 1 ano, você então fecharia o palato posterior. Por que que eu gosto desse protocolo? Porque realmente a parte mais importante do palato para a gente fechar é a parte posterior. É ali que está a musculatura que a gente precisa reposicionar para fazer aquele palato se mexer e permitir que a criança desenvolva uma boa fala, uma boa fonação. E aí, quanto maior a criança, maior as estruturas, mais fácil é a dissecção dos tecidos, mais fácil imobilizar aquele tecido, fazer o fechamento, e ele vai já muito em breve apresentar uma função, porque a criança vai estar num período de aquisição de linguagem, de início de fala. E aí, com isso, você já não tem que mexer no palato duro, no palato anterior, a cirurgia fica relativamente menor e você consegue se dedicar mais àquela parte posterior do palato. E aqueles pacientes que operam o palato inteiro de uma vez só? Isso também é possível. Você pode fazer a cirurgia do lábio com 3 meses e depois você faz a cirurgia do palato em tempo só, anterior e posterior, a partir de 9 meses, em torno de 1 ano até 1 ano e meio. O que é melhor? Eu já fiz muito esse tipo de cirurgia, de fazer primeiro o lábio, para me dedicar bastante ao lábio, e depois fazer o palato inteiro. Não tá certo, não tá errado, né? Como eu falei no início do vídeo, não existe um protocolo melhor ou pior, um protocolo mais certo ou mais errado. Existe a conduta individual de cada cirurgião e também a individualidade do caso. Não tem porquê uma criança que não tem a fissura do lábio, mas tem uma fissura de palato pós-forame completa, eu dividir essa cirurgia e vou fazer primeiro o duro, depois eu vou fazer o mole. Não faz sentido. Às vezes o paciente tem uma fissura de lábio com uma fissura de palato mole e não tem a fissura do palato duro. Aí você tem que pesar se vale a pena fazer uma cirurgia só e resolver tudo de uma vez, de repente numa idade um pouquinho mais avançada do que 3 meses. Cada caso é um caso, ele deve ser individualizado de acordo com a gravidade da fenda, a extensão da fenda, a idade da criança, o desenvolvimento da criança. Ah, porque o meu filho tem 1 ano e ainda não operou, mas o meu filho foi prematuro, ele saiu do hospital só com 3 meses, ficou na incubadora, ele ficou com baixo peso. Cada criança deve ser avaliada individualmente. Se a criança tem alguma outra comorbidade, algum problema cardíaco, alguma coisa mais séria, então ela deve ser levada em consideração como uma prioridade em relação às fissuras de lábio e palato, por exemplo. Então, não existe uma coisa muito tem que ser desse jeito, nessa idade, dessa forma, e senão não vai dar certo. Não é bem assim. Então, cada criança tem uma indicação cirúrgica e cada cirurgião vai fazer o que ele se sentir mais confortável e o que ele achar que vai dar o melhor resultado. Nós sempre escolhemos a melhor técnica possível para que a gente tenha o melhor resultado possível para a criança. Se você tem alguma dúvida bem específica sobre algum outro tema ou ainda sobre fissurados, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer outro vídeo especial para você ou responder as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtida e se inscrever no nosso canal. Não esquece também de ativar aquele sininho para você receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima!